Olá, sou Tayane Cristina de Souza e vou apresentar o artigo Concessão de Crédito e Inadimplência dos Produtores Rurais em Rondônia. Os demais autores são William Luzini, Haroldo Medeiros, Otacílio Costa e Mariluce Souza. O crédito rural é importante para custear as atividades agropecuárias, realizar investimentos em máquinas, tecnologias, compra de matéria-prima e outros insumos necessários para o cultivo e manutenção do estabelecimento rural, além da comercialização e industrialização da produção. No entanto, os produtores rurais enfrentam desafios para pagar as parcelas de financiamento, levando-os à inadimplência. Em julho de 2023, a Serasa fez um levantamento que indicou que 28% dos produtores rurais brasileiros estavam inadimplentes e em Rondônia esse percentual chegou a 31,7%. Nesse sentido, tem-se a seguinte questão de pesquisa: qual a dimensão da inadimplência dos produtores no estado de Rondônia? E o objetivo da pesquisa é descrever o cenário da concessão de crédito e inadimplência de produtores rurais do estado de Rondônia. A teoria do desenvolvimento regional de Birdal, com o conceito de causação cumulativa, afirma que o desenvolvimento econômico tende a se concentrar em áreas já desenvolvidas, criando ciclos virtuosos, enquanto regiões menos desenvolvidas enfrentam ciclos viciosos de subdesenvolvimento. Nesse cenário, o crédito rural busca quebrar esses ciclos negativos ao financiar os agricultores, estimulando a produção e melhorando as condições de vida, gerando assim um ciclo virtuoso de desenvolvimento. O financiamento rural é essencial para o desenvolvimento da atividade agrícola, pois possibilita a introdução de inovações tecnológicas no campo e aumentar a produção. Existem 4 finalidades de crédito: custeio, investimento, comercialização e industrialização. A inadimplência ocorre quando o produtor não consegue pagar as parcelas de financiamento. Esta é uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. Houve análise de documentos do Fundo Constitucional do Norte e o uso de dados secundários do Banco Central do Brasil e Banco da Amazônia. Foi formulado um pedido de informação fundamentado na Lei 2527/2011 ao Banco do Brasil e Banco da Amazônia. No entanto, apenas o Banco da Amazônia forneceu os dados solicitados. Foram solicitados número de contratos de financiamento rural no período de 2020 a 2024, número de contratos inadimplentes, classificação dos contratos por finalidade e dados sociodemográficos dos contratantes. Vamos aos resultados. A figura 1 ilustra a quantidade de contratos de crédito rural no período de 2020 a 2024. Ao longo do período analisado, o número de concessões cresceu e 2023 foi o ano em que mais houve concessão de crédito rural aos produtores em Rondônia pelo Banco da Amazônia. No entanto, percebe-se que, comparado ao número de contratos concedidos no estado, o BASA detém uma parcela pouco significativa, visto que é responsável por apenas 10,55% do total. A tabela 1 mostra o número de contratos por finalidade. Foram firmados 9.239 contratos para custeio, para cobrir despesas operacionais, 5.116 financiamentos para investimento, para expansão da capacidade produtiva por meio da compra de máquinas e equipamentos, 545 financiamentos para investimento fixo, que são para investimentos permanentes na infraestrutura da propriedade, 66 para investimento misto, que são para custeio e ou comercialização associado ao investimento, e 1.723 destinados ao investimento semifixo. Pode-se observar na tabela 2 o valor que foi concedido para cada finalidade de crédito. No período em análise, foram disponibilizados cerca de 4,6 bilhões de reais para o setor rural, alocados nos segmentos de custeio, investimento e comercialização. O cenário da inadimplência e da carteira de clientes do BASA está representado na tabela 3. Os números demonstram que o nível de inadimplência da carteira é baixo, com uma taxa média de 1,09% no período de 2020 a 2023, período em que foram liberados cerca de 4,5 bilhões de reais aos produtores. Os dados referentes aos contratos de 2024, com parcelas em atraso, estavam zerados na planilha fornecida pelo BASA, o que pode indicar que todos os contratos do ano corrente estão adimplentes em razão do curto período de tempo analisado, janeiro a maio de 2024 nesse caso. A tabela 4 ilustra o número de contratos inadimplentes em Rondônia por ano. Percebe-se que a inadimplência é baixa, visto que apenas 1,69% dos contratos estão inadimplentes. Um achado interessante da pesquisa é que os clientes que obtiveram financiamento junto ao Banco da Amazônia para subsidiar
As atividades agropecuárias no estado residem em 117 municípios, distribuídos em 17 estados brasileiros. Os dados revelam que 2,12% dos contratos foram firmados com clientes que moram fora do estado, mas que mantêm alguma atividade de agricultura ou pecuária em Rondônia. Já os contratos firmados com residentes em Rondônia correspondem a 97,88% do total de concessões. Conforme pode ser observado na figura 1, que mostra a concentração de contratos concedidos em Rondônia, a maior parte dos financiamentos se concentra nos municípios de Porto Velho, capital, Vilhena, Nova Mamoré e na porção central do estado, ao longo da BR-364. As principais cidades de Rondônia se desenvolveram ao longo da BR-364 e com as atividades agropecuárias não foi diferente. Nessa conjuntura, toda a região no entorno pode se beneficiar do encadeamento do setor agropecuário, conforme postulado por Myrdal. A tabela 5 mostra o ranking dos municípios de Rondônia quanto ao número de contratos e valor concedido. Verificou-se que 10 municípios concentram cerca de 48,48% dos contratos de crédito. Considerando que o estado é composto por 52 municípios, esse é um resultado importante. Além disso, os 10 primeiros municípios juntos foram beneficiados com um total de 8.091 empréstimos e o equivalente a 2,8 bilhões de reais, valor que representa cerca de 62,75% do valor concedido de 2020 a maio de 2024, que foi de cerca de 4,5 bilhões. A análise evidencia que o crédito rural tem sido importante para o desenvolvimento econômico de Rondônia, proporcionando aos produtores recursos necessários para investimento e custeio de suas atividades. A predominância de contratos destinados ao custeio reflete a necessidade contínua de apoio para despesas operacionais, enquanto os investimentos em infraestrutura e tecnologia indicam um movimento em direção à modernização e aumento da eficiência produtiva. A baixa taxa de inadimplência observada sugere uma capacidade de gestão financeira por parte dos produtores, apesar das adversidades do mercado e do clima. Esse cenário positivo, no entanto, não deve ser interpretado como ausência de dificuldades. A concentração de crédito em determinadas regiões do estado e nesse segmento da pecuária indica que ainda existem áreas e setores que necessitam de maior atenção e suporte para alcançar um desenvolvimento equilibrado e sustentável. Além disso, a análise ressalta a importância de políticas públicas que continuem a apoiar o crédito rural, especialmente para os pequenos e médios produtores, que constituem a maioria dos beneficiários. A atuação do BASA e a utilização de fundos como o FNO auxiliam a manter uma dinâmica econômica do setor agropecuário, promovendo não apenas o crescimento econômico, mas também o aumento da produtividade, a implantação de tecnologia e inovação, a garantia da segurança alimentar, inclusão social e redução de desigualdades regionais. Obrigada.